Olá, começa agora mais uma edição do programa Checkmate, uma parceria da TV Universitária e do Departamento de Comunicação Social da UFRN. E agora chegou o momento de você de casa conferir qual é o tema e o entrevistado do programa de hoje. Siddhartha Ribeiro é biólogo e mestre em biofísica pelo UFRJ. Fez doutorado em neurociências e comportamento animal e pós-doutorado em neurofisiologia pela Universidade de Duke nos Estados Unidos. Ele integra o Centro de Pesquisas, Inovação e Difusão em Neuromatemática da USP. Atualmente é professor titular de neurociências e vice-reitor do Instituto do Cérebro da UFRN e um dos maiores nomes do país em pesquisas sobre o uso da maconha. Conforme vocês de casa já conheceram, o tema do entrevistado de hoje que já está no nosso estúdio. Seja bem-vindo, professor Siddhartha. Obrigado, olá todo mundo. Prazer estar aqui com vocês. E para ajudar a entrevistá-lo, nós contamos com a participação dos seguintes alunos de jornalismo. Carla Mariana, na verdade, do curso de audiovisual, Cássio Lamartine, Michele Ariane e Elias Bernardo, esses três do curso de jornalismo. Professor, nós vamos falar sobre um tema que é bastante problematizado, né? E polêmico, digamos assim, que é o uso da maconha em suas diversas áreas, né? Sobretudo para a área medicinal. Eu queria que o senhor pudesse dizer como começou do ponto de vista científico mesmo esse estudo aqui na universidade. Certo. A maconha é uma planta medicinal, uma planta que foi cultivada pelos seres humanos com várias propriedades, entre as quais propriedades terapêuticas. O nome cannabis sativa quer dizer cânhamo cultivado. Então, não é surpreendente que ela tenha tantas propriedades medicinais. A ciência já sabe dessas propriedades há muito tempo. O primeiro estudo sobre maconha e epilepsia, científico, né? Não estou falando do conhecimento tradicional, ele é do século XIX, 1843. Então, a ciência já sabe que a maconha é remédio há muito tempo. Entretanto, a maconha continua sendo de difícil acesso para a população. É importante dizer para a população pobre. Uma pessoa que tenha dinheiro, no Brasil, ela procura um médico e consegue uma prescrição e compra um remédio chamado Mevatil. É um tarja preta que está nas farmácias e ele é basicamente composto de THC e canabidiol, mais ou menos meio a meio. Esse já é comercializado há quanto tempo? Há mais ou menos um ano. Então, a maconha já está legalizada para os ricos, porque custa R$ 2.800 um vidrinho de 30 ml. A discussão, na verdade, é se a classe média e os pobres podem ter acesso aos mesmos benefícios terapêuticos obtidos, por exemplo, no Mevatil. Professor, nós vamos a uma primeira pergunta que vai ser feita pelo aluno Cássio aqui, Cássio Lamartine. Pode fazer, Cássio. Existe alguma restrição ao uso da substância? Algum grupo de risco? Existe. Toda substância tem grupo de risco. É importante a gente entender isso, porque às vezes as pessoas falam, mas a maconha tem um grupo de risco, então tem que ser proibida. Não, toda substância tem, o leite tem. As pessoas que são intolerantes à lactose não devem tomar leite com lactose. Então existem grupos de risco, notadamente os jovens. Então nós devemos proteger os jovens de uso precoce e abusivo de maconha. Na minha concepção, a única maneira de fazer isso direito é legalizar e regulamentar. Uma pergunta que eu deixei, você perguntou, mas eu na verdade não respondi, é como é que isso começou na universidade. Então, quando eu fiz doutorado, na época que eu estava nos Estados Unidos fazendo doutorado, o sistema canabinoide ele era muito pouco conhecido. Ainda não se sabia direito que todos nós, cada um de nós, todo mundo em casa, tem no cérebro muitos canabinoides. Canabinoides que são feitos pelo próprio cérebro. Endocannabinoides, como a gente diz. Com o tempo, isso passou a se tornar um conhecimento científico importante. Hoje em dia, eu diria que é impossível pensar a função cerebral e até diria impossível pensar a fisiologia humana sem pensar no sistema canabinoide. Aqui na universidade, há muito tempo a gente tem interesse nisso, mas não é uma pesquisa fácil de ser feita no Brasil por uma série de razões, e isso realmente, embora o nosso interesse fosse antigo, isso tomou corpo mesmo a partir de decisões judiciais que concederam habeas corpus para que pessoas pudessem plantar a planta em casa, não terem que pagar aqueles R$ 2.800, poderem ter um extrato da planta feito em casa, muito barato, e nas decisões judiciais havia a indicação de que a universidade deveria fazer a pesquisa necessária, por exemplo, dosando canabinoides. E, então, isso começou, na verdade, com uma motivação, digamos assim, uma oportunidade criada pela busca de tratamento que os próprios pacientes fazem, que buscam seu tratamento, mesmo que judicializando essa questão.
Esse é um momento interessante porque a Anvisa está propondo regulamentar o cultivo da maconha medicinal no Brasil. É uma proposta que está em consulta pública, uma proposta muito favorável às grandes empresas, ela não favorece o que o indivíduo plante em casa para o seu próprio consumo, mas de toda maneira é uma proposta melhor do que proibir ou permitir apenas esse produto importado que está nas farmácias. O próprio governo está contra, enfim... existem essas contradições, né? E eu acho que esse é um momento importante para a gente abrir o debate e falar, não, legalizada ela já está. Vamos falar em torná-la acessível à população carente? E, na minha opinião, a única maneira de fazer isso é através de cooperativas ou do autocultivo, que a pessoa possa plantar em casa, fazer o extrato em casa a um preço muito barato. Quando o senhor diz para democratizar, o senhor diz para o uso medicinal ou também para o uso recreativo? Eu acho que é importante a gente separar as duas questões, porque isso está colocado de maneira separada para a sociedade. Eu, pessoalmente, eu sou a favor de legalizar para todos esses usos, e não apenas a maconha, eu sou a favor de legalizar todas as drogas. Todas devem ser regulamentadas, legalizadas e regulamentadas para que a gente saiba como podem ser utilizadas de maneira segura. Por quê? Porque é uma falácia imaginar que existem as drogas de Deus e as drogas do demônio. Não existem as drogas que devem ser glorificadas. As lícitas. Por exemplo, a gente liga a televisão, uma criança de 6 meses de idade, ela é exposta à informação de que o jogador de futebol mais famoso do Brasil bebe álcool e quando está com mulheres lindas andando de lancha. É uma propaganda positiva de uma substância extremamente que tem grupos de risco e que pode causar danos, como o álcool. Não estou vilificando o álcool. Estou dizendo que o álcool não é uma substância leve e que é uma substância que precisa ser regulamentada, melhor regulamentada. E, por outro lado, a gente passa a demonizar substâncias, como o caso da maconha, que são ótimos remédios. Mas ela tem grupos de risco? Claro. E isso precisa estar numa bula, para que a pessoa saiba, eu sou intolerante a THC, então eu preciso evitar essa substância ou usar uma outra substância que contrabalanceia este efeito, como é o caso do canabidiol. Que medida isso pode ser prejudicial, né? O uso recreativo, por exemplo, né? Muita gente fala sobre algum tipo de psicopatia que pode ter, esquizofrenia. Isso realmente é comprovado cientificamente? Essa é uma pergunta importante. O movimento proibicionista, que quer impedir que várias substâncias, inclusive a maconha, estejam disponíveis, ele utiliza muito o pânico moral. Então, ele gosta de falar coisas como maconha mata neurônio, que é mentira. Ele gosta de falar maconha causa esquizofrenia, o que também é mentira. O que é verdade é que um dos componentes da maconha, que é o THC, é desaconselhado para quem tem psicose. Mas na maconha tem cento e tantos componentes. Então, o THC é apenas um deles. Se houver o canabidiol, o efeito vai ser exatamente o contrário. O canabidiol, na verdade, é um remédio para quem tem psicose ou esquizofrenia. Existem estudos mostrando que não é o uso da maconha que causa esquizofrenia, senão que a pessoa que tem esquizofrenia pode buscar o uso da maconha, inclusive como remédio. Porque, como eu falei, ela pode conter canabidiol, que é remédio. Então, existe uma confusão entre causa e efeito. Quando você tem a correlação entre duas coisas, por exemplo, pessoas que têm esquizofrenia usam mais tabaco, isso é verdade. Mas é porque o tabaco causa esquizofrenia ou a esquizofrenia que faz com que ele busque o tabaco? Isso tem que ser buscado em todas as relações de correlação, e é o caso da maconha. Tem algo que é mais fisiológico e mais social, por exemplo? Não entendi. Nesse caso da esquizofrenia ou de outros tipos de doença. Algo que é inato, mais fisiológico, vem do corpo humano, e outros que são desenvolvidos por intermédio da relação social, por exemplo? Então, existe boa evidência de que a esquizofrenia tem uma base genética, porque existem associações importantes de parentesco. Entretanto, não se encontrou até hoje nenhum gene que tem uma penetrância altíssima, que você fala, não, a pessoa tem esse gene, então ela vai ter esquizofrenia. Isso não existe. O que você tem é um risco poligênico. Você fala, olha, de vários genes, tem alguns alelos que ela tem assim, outros que ela não tem, e isso aumenta ou diminui o risco. Então, você poderia dizer que cada um de nós, não é um sim ou não, cada um de nós está mais ou menos perto do que seria um limiar de ter uma crise. Mas o que causa a crise? É um estresse, frequentemente um estresse social. A pessoa pode ter aquela genética e passar pela adolescência, e passar pelo início da idade adulta sem ter nenhum problema, porque ela pode ter uma estrutura familiar muito boa, ter uma estrutura amigos, uma estrutura que dê suporte a ela. Ou o contrário, ela pode até não tinha uma genética tão ruim, tão complicada, mas a vida se complicou. Então essas coisas interagem. E são importantes, né? Vamos a mais uma pergunta. Sim. E agora quem vai fazer? Elisa Bernardo. Eu gostaria de saber qual é o efeito, né, da descriminalização na saúde pública. Bom, vamos lá. Primeiro vamos separar descriminalização de legalização.
E vamos separar as duas coisas de liberação. As pessoas me perguntam, você é a favor de liberar a maconha? Eu falo, liberada ela já está. Qualquer pessoa de qualquer idade compra a qualquer instante. Só não sabe o que está comprando. Isso é o liberou geral, isso é bagunça. A gente tem que regulamentar, tem que acabar com a bagunça. E aí a gente pode descriminalizar ou legalizar. Descriminalizar é um problema, porque você fala, olha, não é crime, mas ainda tem problema aqui. Legalizar significa dizer, não tem problema, a gente encontrou uma forma disso acontecer. No caso da saúde, nenhuma pessoa deveria ser impedida de ter acesso a um remédio, se ela precisa do remédio, né? Então, do ponto de vista da saúde pública, a maconha ela tem condições de fazer um grande bem para os pacientes a um custo muito baixo e com riscos baixos, né? Agora, não essa maconha, digamos assim, cara, vendida na farmácia, um tarja preta que custa R$ 2.800, porque nesse caso eles purificaram as substâncias ativas e depois misturaram. Na planta elas já estão misturadas. Então, se a gente permite que a planta seja o remédio, ou o extrato da planta, ou o óleo da planta, como é, por exemplo, no Canadá, aí o impacto na saúde pública é muito positivo. Por quê? Porque é um remédio barato, eficaz para muitas doenças diferentes com baixo risco. Professor, quais são as doenças, por exemplo, que podem ser beneficiadas, né, os pacientes, por exemplo, com algumas substâncias do cannabis? A lista é enorme e não é à toa, é porque a cannabis foi selecionada artificialmente pelos seres humanos para ser útil. Tá? Então, a epilepsia é um caso mais claro, mal de Alzheimer, eu diria assim, até o envelhecimento de maneira geral, a maconha é muito melhor para os mais velhos do que para os mais jovens, né? Existem estudos com camundongos, por exemplo, mostrando que um tratamento de 28 dias com THC torna camundongos, então não é efeito placebo. Os camundongos jovens ficam um pouco mais bobos. E os camundongos adultos e velhos ficam muito espertos. Então, por quê? Porque aumenta o número de novas sinapses. Então, é um cérebro, digamos, que tem mais sinapses para aprender o mundo. O jovem já tem muita sinapse. Se você aumentar demais, pode até atrapalhar. Mas o velho precisa, o idoso precisa. Então, eu diria que para a geriatria é uma grande novidade, vai mudar, está mudando a medicina do século XXI. Autismo também, para o SPG? Para autismo também, a base, os mecanismos não estão claros, mas existem muitas pessoas tratando seus filhos que têm autismo com cannabis e reportando efeitos muito positivos. No caso do mal de Parkinson, sobretudo a pessoa que já tem sintomas do próprio tratamento com levodopa. Um caso importante é o caso da oncoterapia. Então, as pessoas que têm câncer e que estão passando por um tratamento radioterápico ou quimioterápico, elas têm imensa dificuldade de manter uma vida normal. Elas não conseguem comer direito, elas não têm apetite, vomitam tudo que comem, elas não conseguem dormir direito, elas têm ansiedade, elas têm dores, elas têm depressão, elas têm muita dificuldade de continuar ligadas à vida, no momento que elas estão sendo, digamos assim, atacadas por dentro e por fora. Então é um momento muito difícil. E sabe-se há muito tempo, em Israel isso já é sabido, utiliza-se inclusive nas Forças Armadas, há muito tempo o acesso à terapia canábica para lidar com os sintomas da oncoterapia. O que não se sabia e ficou claro nos últimos 5 anos é que a maconha é também antitumoral. Vários dos canabinoides são antitumorais eles mesmos. Tem um artigo, por exemplo, com modelo de glioma in vitro, em que em 21 dias o tumor cresce assim, se tratar com canabinoides cresce a metade, se fizer a radioterapia cresce, no início não cresce muito, depois cresce, se fizer a radioterapia mais os canabinoides ele praticamente não cresce. Então tem comprovação científica, né? Muita. E em Israel as pessoas estão fazendo isso, no Canadá, a Alemanha agora colocou a maconha, digamos, no que seria o SUS deles. Infelizmente a gente vai precisar cortá-lo para um intervalo, e já já a gente volta com o segundo bloco do programa Checkmate. Até lá.